Bom dia, povo de Deus. Maranata. Deus é bom em todo o tempo. Deus continua sendo bom, não importa as circunstâncias em que nós passamos em nossas vidas. Obrigado, Andrea, pelo sermão para as crianças. Na realidade, não é simplesmente para as crianças, para nós, os adultos, também. A Andrea nos fez lembrar como tudo começou no jardim. Deus não utilizou simplesmente a sua voz, também utilizou as suas próprias mãos para fazer o homem. Louvado seja o nome de Deus. Obrigado, Ângela, pela linda canção. Deus a dizer que quero ser o teu farol. Lembramos o que foi dito nas Sagradas Escrituras. Lâmpadas para os meus pés é o teu caminho. Quero te curar com as tuas próprias mãos. São as palavras que foram ditas por Deus. Esta semana, o Ministério dos Desbravadores está celebrando mais um ano de existência. 1925. Estamos a celebrar o centenário. Nós sabemos que o Ministério do Desbravador é um ministério muito forte na Igreja Adventista do Sétimo Dia. Nós sabemos que todos os ministérios que existem na Igreja Adventista do Sétimo Dia têm como único objetivo, que é proclamar a vinda do nosso Messias. Hoje, nós vamos falar de um tema especial, um tema que é o centro daquilo que é o cristianismo. A misericórdia de Deus. O nosso sermão de hoje vai se basear essencialmente em 2 capítulos. Capítulo 23 de Lucas e o capítulo 27 de Mateus. O que nós vamos falar hoje também encontramos em outros evangelhos. São João e o evangelho de Marcos. Imaginemos o que aconteceu no Calvário. 3 cruzes. 3 pessoas. 3 decisões diferentes. Mas antes que possamos abrir as nossas Sagradas Escrituras, vamos orar. Nosso Deus, nosso Pai que está nos céus, obrigado por nos teres criado com as suas próprias mãos. Obrigado porque o Senhor, a essas horas, permitiu que pudéssemos estar aqui para louvar, bendizer o seu santo nome. Perdoa-nos os nossos pecados. Ensina-nos a amar. Salva-nos para o teu reino. Em Jesus oramos. Amém. Eu dizia, 3 cruzes, 3 homens, 3 decisões. No meio das 3 cruzes, ali estava o Filho de Deus. De um lado, um ladrão, do outro lado, o outro ladrão. Abrindo Lucas 23, a partir do versículo 39, nós encontramos na realidade o que aconteceu.
Eu tomo a leitura. Um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo: não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. A multidão ia dizendo: crucifica-o. Na realidade, os dois ladrões falavam a mesma coisa. Se formos em Mateus 27, nos versos 41, 42 e 43, encontramos que os dois ladrões falavam da mesma forma que a multidão falava. Zombava da mesma forma que a multidão zombava. Irmãos, nós encontramos no livro, nesse capítulo 23, o poder religioso representado pelos anciãos, representado pelo sinédrio, escribas, juntou-se com o poder político que estava a ser representado pelo governador Pilatos. E esse encontro entre o poder político e o poder religioso foi suficiente para Cristo morrer. Foi o poder político, foi o poder religioso que levou Jesus até o poder político. Jesus foi levado primeiramente a Anás, depois foi levado para Caifás, depois foi levado para Pilatos. Pilatos perguntou de onde era Jesus e lhe disseram que era da jurisdição de Herodes. Foi assim que Pilato permitiu que Jesus fosse julgado por Herodes. Aqui as Sagradas Escrituras nos mostram uma grande lição administrativa, uma grande lição de governação. Pilatos sabia que tinha de ser primeiramente Herodes julgar Jesus Cristo. As Sagradas Escrituras também afirmam: Herodes e Pilatos estavam de costas viradas. Este grande acontecimento permitiu que os dois voltassem a conversar. Queridos, nós encontramos o primeiro ladrão que blasfemava contra Jesus Cristo. Ele dizia: salva-te a ti e também salve-nos a nós. Este primeiro ladrão, ele estava preocupado simplesmente para sair da cruz. Ele estava preocupado para descer daquela cruz. Ele não estava preocupado com o que haveria de acontecer depois. Ele estava preocupado com as coisas deste mundo. De certeza que esse ladrão tinha sua família. De certeza que esse ladrão tinha muita, mas muita coisa a fazer. E ali havia um outro ladrão. Mas antes que esse ladrão dissesse alguma coisa, Jesus disse algo muito importante. Jesus fez uma oração dizendo: Pai, perdoa-lhes. Naquele momento de aflição, naquele momento de agonia, Jesus Cristo ainda defendeu os seus inimigos, ainda defendeu aqueles que estavam a lhe zombar, dizendo ao seu Pai: Pai, perdoa-lhes. Além de dizer simplesmente que Pai, perdoa-lhes, ainda disse: porque eles não sabem o que fazem. Irmãos, ladrão do grego pode ter 3 significados. O primeiro significado é kleptes. Kleptes, que quer dizer um roubo sem violência. O segundo, lestai. Lestai é um roubo seguido de força, seguido de violência e seguido de ameaça. O terceiro, arpazo. Arpazo
é uma ação rápida. Aqui, esses dois ladrões que estavam na cruz, eles não eram simplesmente ladrões cléptes. Porque as Sagradas Escrituras mostram, da mesma maneira que Barrabás era um ladrão lestai, esses dois ladrões também eram lestai. Por isso é que eles chegaram até esse ponto de serem mortos. Havia muitas maneiras, naquela época, que os romanos utilizavam para matar. Uma das formas era a decapitação. Decapitação era uma morte rápida e honrosa, que era simplesmente cortar a cabeça e a morte acontecia. Havia uma outra forma, que era a queima. O acusado era queimado. A terceira era poena culei. Poena culei era um processo em que aquele que comete, e era utilizado principalmente para aqueles que matavam os seus próximos. O acusado era colocado em saco com cobras e outros animais ferozes, era amarrado, colocado em saco e jogado ao mar ou jogado ao rio. E também temos a crucificação. A crucificação é um processo em que o acusado era colocado na cruz. Este processo, esse tipo de morte, era um tipo de morte cruel. Era um processo lento. O cadáver era exposto. Muitas vezes eram comidos pelos animais. É um processo em que mostrava vergonha. A cruz era para mostrar a vergonha de Jesus Cristo. Continuando com a nossa leitura, no verso 40, respondeu-lhe, porém, o outro ladrão, repreendendo-o, dizendo: nem ao menos temes a Deus, estando sobre igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem. Mas este nenhum mal fez. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. O primeiro ladrão dizia: se tu és filho de Deus, salva-te a ti e a nós. O segundo ladrão repreendeu veementemente o outro ladrão, dizendo: nós estamos aqui porque merecemos. Nós estamos aqui porque cometemos. Mas este homem nenhum mal tem. Nós vimos que, das vezes que foi confrontado a Jesus, numa condição, se tu, Jesus nunca cedeu. Nós vimos Satanás, disse a Jesus: se tu és filho de Deus, transforme essas pedras em pães. Jesus não cedeu. Pela segunda vez, Satanás disse a Jesus: se tu és filho de Deus, jogue-se a esse pináculo e os teus anjos vão te agarrar. Jesus não cedeu. O povo, os escribas e os fariseus diziam a Jesus Cristo: se tu se salvares desta cruz, nós realmente vamos crer.
Encontramos em Mateus 27, capítulo 41, 42 e 43. Este ladrão reconheceu realmente que Jesus Cristo não tem nenhuma culpa. Reconheceu realmente que Jesus Cristo é justo. É daí que ele disse: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Talvez alguém aqui precisa dizer, conforme esse ladrão: Jesus, lembra-te de mim. No verso 43, Jesus respondeu: em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Esse texto é um texto que muitas vezes é problemático. No grego, não havia pontuações. Aqui, uma vírgula é suficiente para interpretações diferentes. Em verdade, te digo, hoje, vírgula, estarás comigo no paraíso. Mas sem inverter a vírgula, em verdade te digo, vírgula, hoje estarás comigo no paraíso, já é diferente. Nós sabemos que Cristo não foi aos céus naquela tarde depois de ter morrido. Quando Jesus Cristo ressuscitou, Jesus Cristo, quando teve um encontro com a Maria Madalena, disse a Maria Madalena: não me toques porque eu ainda não fui ao meu Pai. Jesus disse a esse ladrão: estarás comigo no paraíso. Jesus, quando o ladrão lhe pediu que lembra-te de mim quando estiveres no teu reino, Jesus Cristo não respondeu, que vamos ver. Jesus Cristo não respondeu dizendo que tu és um malfeitor. Jesus Cristo não respondeu que as tuas obras foram más. Jesus Cristo apenas disse para ele: estarás comigo no paraíso. O perdão de Jesus na cruz foi instantâneo. O perdão de Jesus na cruz foi completo e eterno. Jesus Cristo não desceu da cruz para salvar a si mesmo, não porque não tinha esse poder. Porque Jesus Cristo, pelo fato de não ter descido para salvar a si mesmo, é o motivo da nossa salvação. Amém? Jesus Cristo, em Getsemane, ele em agonia, quando deixou Pedro, Tiago e João num determinado lugar, quando foi orar, Jesus Cristo disse: Senhor, tudo te é possível. Se é possível, passa de mim este cálice. Não como eu quero, mas como tu queres. Ali, Deus deu um não a Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo, o seu objetivo era salvar aquilo que estava perdido a partir do Jardim do Éden por Adão. Jesus Cristo morreu na cruz por nós. A lição da cruz nos mostra 8 lições importantes. Primeiro, o arrependimento. O segundo ladrão, ele arrependeu-se. O segundo ladrão,
viu que realmente aquele era filho de Deus. O segundo ponto, a segunda lição, é a crença. O segundo ladrão teve a crença em Cristo. O segundo ladrão, terceiro, ele teve fé. Por isso é que ele disse, Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Este mesmo ladrão confessou, ao dizer para o outro ladrão, que se nós estamos aqui realmente, nós somos culpados, nós cometemos. Este ladrão teve um reconhecimento. O quinto mostra a misericórdia de Deus para com seu povo. Pela lei, os dois ladrões poderiam morrer e ser condenados. Mas pela misericórdia de Deus, pela graça de Deus, aquele ladrão que reconheceu as suas falhas, aquele ladrão que teve crença em Jesus Cristo, aquele ladrão que reconheceu e confessou que realmente ele falhou, teve a graça e a misericórdia de Deus. O quinto, o perdão. Quando Jesus Cristo afirmou, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Este perdão não era simplesmente para aqueles ladrões que estavam aí. Este perdão não era simplesmente para a multidão que estava aí. Não era simplesmente para os escribas, para os fariseus, para os romanos. Não. No desejado de todas as nações, na página 656, nós encontramos. A irmã Ellen White fala sobre esta oração que Jesus Cristo fez na cruz. Aquela oração de Cristo, por seus inimigos, abrange o mundo inteiro. Envolvia todo pecador que já vivera ou viria ainda a viver, desde o começo do mundo até ao fim dos séculos. A todos é gratuitamente oferecido o perdão. Quem quiser pode ter paz com Deus e herdar a vida eterna. Amém? Cristo perdoou, mesmo em agonia, mesmo em aflição. Nós temos a graça. Esta graça é um presente que custou o sangue de Cristo. Essa graça, o segundo ladrão conseguiu no último minuto. O segundo ladrão estava aflito, tal conforme o primeiro ladrão. Ambos já não tinham esperança. Mas o segundo entregou a sua vida totalmente a Cristo. E Cristo, pela sua misericórdia, perdoou todos os seus pecados. Cristo não disse a esse ladrão que você já matou muita gente, você cometeu muita gente, você não é batizado. Não. Jesus disse uma frase simples e muito importante que deve servir como esperança para todo aquele que é cristão. Estarás comigo no paraíso. Esta lição mostra-nos que não é tarde demais. Esta lição nos mostra que não há ninguém que está fora do alcance da graça. Não importa o que nós fazemos.
se nos entregarmos totalmente, se entregarmos totalmente o nosso coração a Cristo, a graça nos alcança. Da mesma maneira que alcançou o segundo ladrão. A salvação não depende das nossas obras. A salvação depende de um coração rendido. A salvação depende de um coração puro. Talvez alguém pode dizer que errou demais. Talvez alguém pode dizer que já é tarde. Talvez alguém pode dizer que já não há tempo. Mas se creres, hoje mesmo Jesus vai te dizer: estarás comigo no paraíso. As Sagradas Escrituras afirmam que quando Cristo suspirou pela última vez, racharam-se as cortinas do templo. As rochas quebraram-se. Até os sepulcros abriram-se. Muitos dos santos que estavam a descansar saíram, foram à cidade e foram vistos pelo povo. Se as rochas racharam-se, então não há dureza que a morte de Cristo na cruz não consegue quebrar. Basta entregarmos o nosso coração totalmente a Cristo. Irmãos, precisamos reconhecer a nossa culpa. Nós precisamos reconhecer que realmente falhamos. Precisamos reconhecer que apenas em Cristo nós devemos ter a nossa esperança. Quando foi dada a resposta ao segundo ladrão: estarás comigo no paraíso, Jesus não disse a ele que vamos ver. Jesus Cristo não disse a ele que vamos primeiramente observar o teu passado. Jesus não disse a ele que você não tinha boas obras. Porque ele entregou-se de coração. Por isso é que Jesus disse para ele: estarás comigo no paraíso. Nós, no verso 47, nós encontramos algo tão interessante. Vendo o centurião o que tinha acontecido, deu glória a Deus, dizendo: verdadeiramente este homem era justo. No verso 46, então Jesus clamou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E dito isto, expirou. Está consumado. Jesus Cristo, quando disse estava consumado, mostrou que aquilo que ele veio fazer estava cumprido. Antes da morte de Jesus Cristo na cruz, ainda Satanás não tinha sido desmascarado dos seus enganos. Com a morte da cruz, foi suficiente para desmascarar Satanás. Foi suficiente para desmascarar os enganos de Satanás. O centurião era o responsável dos militares que estava encarregado a coordenar a crucificação. O centurião comandava 100 soldados. Em Mateus já nos diz que o centurião e os outros com quem ali estavam disseram que verdadeiramente este é o Filho de Deus. O que é que nos falta a nós
como cristãos, todos os sábados viemos à igreja, mas infelizmente, às vezes estamos distantes de Deus. Mas infelizmente, às vezes estamos na posição do outro ladrão. O ladrão que simplesmente queria sair da cruz. Aquele ladrão queria sair da cruz. Porque queria voltar na sua vida normal. Diferente do outro ladrão, que reconheceu realmente quem ele era, reconheceu realmente as suas falhas, reconheceu realmente em que ponto ele estava. E quando ouviu as palavras de Jesus Cristo dizendo: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Esse ladrão, no princípio, com o outro, também zombavam a Jesus Cristo. Mas ele teve uma mudança radical. Duas pessoas. Uma situação idêntica, mas decisões diferentes. Quando o segundo ladrão disse a Jesus: salva-te a ti e salva-te a nós, ele estava a utilizar o plural. Ele estava a mostrar o caminho da multidão. Já o segundo ladrão dizia: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Aqui as Sagradas Escrituras nos mostram que a salvação é individual. A salvação depende do coração de cada um. A salvação depende de como está a nossa comunhão com Deus. Quando Cristo disse na cruz: está consumado, em grego que quer dizer tetelestai. Ali, o outro ladrão, que continuava zombando, já não tinha oportunidade de se arrepender. Jesus, ao dizer que está consumado, estava a dizer que estava cumprido aquilo que lhe trouxe a humanidade, para nascer e morrer para os seus filhos, para resgatar aquilo que havia se perdido no Éden, através dos nossos pais, Adão e Eva. Queridos irmãos, antes que Jesus Cristo diga: está consumado, antes que Jesus Cristo diga: tetelestai, ainda temos a graça. Enquanto nós estamos vivos, temos essa oportunidade de dizer a Jesus Cristo: quando estiveres no teu reino, lembra-se de mim. Nós precisamos dizer conforme o outro ladrão: Jesus, lembra-te de mim. Não importa onde nós estamos. Não importa o que nós fizemos. Não importa quanta maldade nós já fizemos na nossa vida. Mas se nós entregarmos o nosso coração a Deus, não há nada neste mundo que a graça não alcança. Não há nada neste mundo que a misericórdia não alcança. Irmãos, Jesus Cristo em agonia, em aflição, disse a João: João, eis aí a tua mãe. Maria, eis aí o teu filho João. Jesus Cristo mostrou realmente o que foi dito nos mandamentos: honra o teu pai e a tua mãe. Jesus Cristo em aflição se preocupou com a sua mãe. Jesus Cristo em aflição se preocupou com os outros. Nós sabemos que no lugar de Jesus Cristo, Barrabás teria morrido. Mas o povo dizia: crucificam Jesus Cristo. Porque naquela época era de costume, no momento da Páscoa, tinham que soltar alguém. E em vez de soltarem Barrabás,
Em vez de soltarem Jesus Cristo, Pilatos perguntou ao povo. E o povo disse: soltai Barrabás. Cristo morreu na cruz. Cristo não morreu na cruz só talvez porque Judas traiu. Cristo morreu na cruz não talvez simplesmente porque os escribas, o sinédrio entregou Jesus Cristo. Cristo morreu na cruz para salvar o seu povo. Cristo morreu na cruz vertendo o seu sangue para resgatar aquilo que se havia perdido no Éden. Irmãos, nós precisamos rever qual é a nossa comunhão com Deus. Precisamos ver até que ponto nós estamos. Se estamos na cruz simplesmente para descer e voltar na nossa vida normal, ou se estamos na cruz reconhecendo a nossa falha, reconhecendo que realmente Cristo é o Salvador. O centurião, o comandante que estava a dirigir a crucificação e muitos com quem ali estavam, reconheceram realmente qual era a grandeza de Deus, dizendo: este realmente é o Filho de Deus. Queridos, precisamos aceitar que Cristo deve ficar no centro das nossas vidas. Precisamos permitir que a misericórdia que Deus teve na cruz com seu povo esteja nas nossas vidas. A salvação já está garantida com a morte de Cristo na cruz. Nós precisamos simplesmente aceitar. Não é simplesmente dizer sim, quero, mas as nossas ações, o nosso coração deve ser totalmente entregue a Cristo. E Cristo nos dizer, tal conforme disse em um dos centurião, que nunca vi em Israel um homem com tamanha fé como este homem. No momento tão difícil em que Jesus se encontrava, uns diziam: este homem curou, este homem ressuscitou, este homem fez cego ver. Este homem fez muita coisa. Então salva-te a ti mesmo. Se tu te salvares, nós vamos crer verdadeiramente. Crendo ou não, Deus continua sendo Deus. Deus não desceu da cruz para salvar a si mesmo. Não porque não queria. Ou talvez não porque não tinha esse poder. Porque se Jesus Cristo ressuscitou Lázaro 4 dias depois, já estava em putrefação. Jesus Cristo fez Bartimeu olhar, depois de muito tempo sem olhar. Jesus Cristo ressuscitou a filha da viúva de Naim. Deus permitiu que Moisés passasse pelo Mar Vermelho.
será que não conseguiria descer da cruz? O plano não era esse. O plano era morrer nesta cruz. Embora tão vergonhosa, tão humilhante, é ali onde Jesus Cristo morreu. Da mesma forma que Jesus Cristo não nasceu num berço de ouro, nasceu num berço de palha, num lugar tão humilde. Ele morreu na cruz para remir os nossos pecados. A salvação foi totalmente garantida quando, em alta voz, Jesus, em agonia, disse: Pai, entrego a ti o meu espírito. Está consumado. Que em grego disse tetelestai. Esperamos que Cristo, na sua misericórdia e graça, pelo seu amor, possa permitir em cada dia, em cada momento, nós possamos nos aproximar cada vez mais a Ele. De modo que possamos estar presentes juntamente com aquele ladrão que entregou o seu coração totalmente a Cristo. Esperamos que Deus nos cuide. Para nós é uma oração à vontade de Deus. Amém.